Hoje eu estou aqui para relatar algo que aconteceu comigo e que, sinceramente, eu nunca imaginei que fosse possível. Foi algo tão simples, mas tão poderoso, que em questão de segundos mudou completamente o meu estado mental, minha vibração e até a forma como eu via o mundo ao meu redor. Tudo começou quando eu ouvi uma frase. Uma única frase. E o mais impressionante, eu ouvi por apenas 20 segundos. Só 20 segundos. E algo dentro de mim começou a mudar. Eu não tinha feito nenhuma preparação especial, não estava em meditação profunda, nem mesmo esperando nada extraordinário. Eu simplesmente estava aberto, presente. E foi ali, naquele momento, que percebi o verdadeiro poder que existe na escuta consciente. Sabe, a maioria das pessoas não dá atenção ao que escuta. Elas ouvem, mas não escutam de verdade. E é aí que mora a diferença. Quando você escuta com intenção, com o coração, com o corpo todo, você se alinha com algo que vai além da lógica, além da explicação científica. Você entra em ressonância com uma nova realidade. Eu sei que pode parecer exagero dizer que em 20 segundos sua mente pode começar a mudar. Mas a neurociência já comprovou que é exatamente assim que funciona. Nosso cérebro não precisa de horas para iniciar um novo processo. Ele precisa de um estado emocional intenso e de palavras carregadas de intenção. Quando essas duas coisas se encontram, ocorre uma abertura, como uma porta que se destranca no subconsciente. E é por essa porta que entram as novas possibilidades. Naquele dia, quando ouvi aquela frase específica por apenas 20 segundos, eu senti como se um véu tivesse sido retirado dos meus olhos. Eu enxerguei com clareza padrões que antes pareciam normais, ansiedades que eu carregava sem perceber, medos que eu havia herdado e normalizado. Foi como acender uma luz em um quarto que sempre esteve em meia escuridão. E a partir desse pequeno momento, coisas começaram a acontecer. Eu mudei minha forma de reagir aos problemas. Mudei como eu me sentia diante das incertezas. Passei a pensar, sentir e vibrar de forma diferente. E naturalmente minha realidade começou a se transformar. Não foi mágica, foi ciência, foi frequência. Foi reprogramação mental acontecendo em tempo real. E é por isso que eu estou aqui. Porque se isso funcionou comigo, pode funcionar com você também. Mas tem um detalhe. Não basta ouvir com os ouvidos. Você precisa ouvir com intenção. Você precisa permitir que as palavras entrem não apenas na sua mente racional, mas que toquem sua essência. Aquelas palavras que me mudaram em 20 segundos, elas não eram mágicas por si só. Elas apenas ativaram em mim algo que já estava pronto. Algo que estava esperando ser despertado. E talvez, hoje, enquanto você escuta essa mensagem, algo dentro de você também esteja pronto para despertar. Você pode até não perceber agora, mas seu subconsciente já está ouvindo. Já está se ajustando. Já está vibrando em uma nova frequência. Então respire fundo e continue comigo. Você já parou para pensar no quanto uma única informação pode alterar completamente o rumo do seu dia? Às vezes, é uma frase. Outras vezes, é uma pergunta. Mas o que realmente transforma não é o conteúdo em si. É o momento em que aquilo chega até você. Existe uma sincronicidade. Um tempo perfeito em que a mensagem certa encontra o coração aberto. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando ouvi aquela frase, por apenas 20 segundos, parecia que o tempo parou. Eu não conseguia pensar em mais nada. Era como se o mundo exterior tivesse ficado em silêncio. Aquelas palavras ecoavam dentro de mim como um sussurro vindo do universo. Elas não eram só som. Eram códigos. Eram instruções energéticas que atravessavam minhas crenças limitantes e iam direto para o centro da minha consciência. Naquele momento eu entendi. A mudança não começa do lado de fora. Ela começa quando você escuta de verdade. Escutar é um ato de entrega. E quando você se entrega, você permite que a sua mente solte o controle e comece a criar um novo caminho.
A maioria das pessoas passa o dia todo alimentando a mente com ruído. Notícias negativas, críticas internas, dúvidas, repetições de problemas. Elas se perguntam por que suas vidas não mudam, mas continuam mergulhadas em padrões sonoros que mantêm seus cérebros presos ao passado. E é por isso que ouvir algo diferente, mesmo que por 20 segundos, pode ser o gatilho para um salto quântico, porque o cérebro funciona por repetição. Ele não distingue o que é real do que é imaginado. Se você repete medo, ele se adapta ao medo. Se você repete abundância, ele começa a vibrar em abundância. Foi isso que eu compreendi naquele momento. A mente que me trouxe até aqui não é a mesma mente que vai me levar ao próximo nível. E eu não preciso de um plano perfeito, de uma técnica milagrosa, nem de aprovação externa. Tudo o que eu preciso é plantar uma nova ideia e permitir que ela cresça. E quando essa ideia é regada com emoção, com intenção, com frequência repetida, ela floresce, ela toma forma, ela se transforma em ação, em realidade, em destino. Hoje eu continuo praticando isso todos os dias, não como uma tarefa obrigatória, mas como um presente. Eu dedico alguns minutos, às vezes até menos que isso, apenas para escutar. Escutar com o coração, escutar com o corpo inteiro. E eu vejo o quanto isso muda minha vibração, minha clareza, minha confiança. É quase como se eu estivesse lembrando quem realmente sou. Porque no fundo, nós não precisamos aprender algo novo. Nós precisamos apenas lembrar o que esquecemos. E é ouvindo que relembramos. Por isso, se você está aqui hoje, ouvindo essa mensagem, não é por acaso. Talvez esse seja o seu momento. Os seus 20 segundos que vão reprogramar algo dentro de você. Talvez essa seja a chave que vai abrir a porta que você nem sabia que estava trancada. Continue comigo. O processo já começou. Muitas pessoas me perguntam: Joe, por que tantas vezes tentamos mudar e não conseguimos? E a resposta, embora simples, assusta. Porque a maioria está tentando mudar usando a mesma mente que criou o problema. Elas acordam com os mesmos pensamentos, sentem as mesmas emoções, tomam as mesmas decisões, realizam as mesmas ações e esperam por um resultado novo. Isso não é mudança. Isso é repetição. É como estar preso em um ciclo invisível, onde o piloto automático controla tudo. E o primeiro passo para sair desse ciclo é exatamente esse: interromper o padrão. Não com luta, não com culpa, mas com presença. E foi o que aconteceu comigo naquele dia em que ouvi aquela frase por 20 segundos. Aquela interrupção foi o suficiente para cortar uma linha de pensamento antiga, abrir espaço para algo novo e gerar, ali mesmo, uma frequência inédita. É por isso que a repetição consciente de palavras poderosas tem um impacto tão profundo. Elas não apenas informam, elas reprogramam. Você está acostumado a repetir o que te limita. E quando repete o que te liberta, o cérebro estranha. Mas é nesse estranhamento que começa o processo de mudança. Quando você ouve algo poderoso com atenção, seu cérebro começa a formar novas conexões. A ciência chama isso de neuroplasticidade. Mas na prática, é como se um novo mapa estivesse sendo desenhado dentro de você. Esse mapa não é teórico, ele é sentido. Você sente mais leveza, sente clareza, sente que algo está se reorganizando por dentro e, ao longo dos dias, começa a perceber que suas reações mudaram. Você já não explode por qualquer coisa, já não sente a mesma ansiedade que te travava, já não carrega os mesmos pesos que te impediam de avançar. Porque a mudança real não acontece de fora para dentro. Ela acontece de dentro para fora. E esse dentro só se transforma quando você silencia o ruído externo e se conecta com a verdade que existe na sua essência. Eu não estou aqui para te convencer de nada. Estou aqui apenas para lembrar que existe um caminho. E ele começa com escuta. Escuta consciente. Escuta intencional, escuta profunda.
Porque enquanto você escuta com o coração aberto, o universo responde. E talvez a essa altura, você já esteja sentindo algo diferente. Talvez sua mente esteja mais calma. Talvez seus pensamentos estejam mais claros. Ou talvez você nem saiba explicar, mas algo mudou. É assim mesmo. A transformação verdadeira não precisa de aplauso. Ela é silenciosa, sutil, quase imperceptível aos olhos de fora, mas profundamente sentida por dentro. E ela começa sempre com uma escolha: continuar repetindo os padrões do passado ou permitir-se criar um novo futuro. E se você está aqui, é porque já fez essa escolha. Você escolheu ouvir, escolheu se abrir, escolheu dar uma chance ao novo. E isso já é mais do que suficiente para que tudo comece a mudar. O mais fascinante de tudo isso é que, ao contrário do que fomos ensinados, a mudança não exige um longo processo. Ela não exige sofrimento. Não exige provar nada a ninguém. A mudança verdadeira acontece no exato momento em que você decide se desconectar da velha identidade, aquela que carrega dores, medos, dúvidas e culpas, e se reconectar com uma versão mais elevada de você mesmo. E sabe qual é a porta de entrada para essa nova versão? A escuta. Quando você escuta algo novo, com presença, com entrega, com fé, você está plantando novas sementes. E como qualquer semente, ela precisa de tempo, repetição e emoção para florescer. Mas o primeiro passo já foi dado. E ele só precisa de alguns segundos. Eu me lembro claramente da sensação que tive naquele dia. Eu ouvi aquelas palavras e, de repente, foi como se meu corpo todo reagisse. Meus ombros relaxaram. Minha respiração desacelerou. Minha mente, que antes estava agitada, ficou em silêncio. E ali, naquele silêncio, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Paz real. Paz sem motivo. Paz que nasce de dentro e não depende de nada externo. E foi nesse espaço de paz que a transformação começou a acontecer. A mente que está em estado de alerta constante, preocupada, ansiosa, cansada, não consegue criar. Ela só repete. Mas quando você acalma sua mente, mesmo que por breves momentos, ela entra em um estado receptivo. E nesse estado, tudo é possível. Você começa a acessar ideias que antes estavam bloqueadas. Começa a ter insights que fazem sentido. Começa a sentir que há um caminho, mesmo que ainda não consiga vê-lo todo. E isso é o mais importante. Você não precisa ver o caminho inteiro. Precisa apenas dar o primeiro passo. E hoje, esse passo foi dado quando você decidiu ouvir essa mensagem. Eu sei que pode parecer simples demais, mas não subestime o poder da simplicidade. A mente quer complicar. O ego quer fórmulas difíceis. Mas a alma se move com o que é leve, com o que é verdadeiro. E a verdade é que você não está quebrado. Você não precisa se consertar. Você apenas precisa se lembrar de quem é. Talvez ninguém tenha te dito isso antes, mas você é um ser poderoso. Você tem dentro de si a capacidade de mudar sua biologia, sua energia, sua realidade. Não precisa esperar a aprovação de ninguém. Não precisa esperar pelas circunstâncias ideais. Você só precisa decidir e repetir. Repetir aquilo que te eleva. Repetir aquilo que te reconecta com o que é verdadeiro. Por isso, continue ouvindo. Continue sentindo. Continue se permitindo. Porque sua mente já começou a mudar. E quando a mente muda, tudo muda com ela. Há algo que poucas pessoas compreendem quando se fala em transformação interior. O que você sente enquanto escuta é mais importante do que aquilo que você entende. A mente racional quer entender, analisar, medir, comparar. Mas é o sentimento, a vibração que nasce no seu coração, que comunica com o universo. A energia que você emite é muito mais poderosa do que as palavras que você diz. E é por isso que quando você escuta uma afirmação profunda por 20 segundos, com entrega emocional, o impacto é real, mensurável, biológico. Sua química interna muda. O cérebro libera sinais elétricos diferentes.
suas células recebem comandos novos. É como reconfigurar um sistema inteiro. E você nem precisa compreender racionalmente tudo o que está acontecendo. O subconsciente entende. Ele sabe. Ele sente. E é no nível do subconsciente que as maiores mudanças acontecem. Quando você escuta com emoção, a informação não passa só pela mente. Ela entra na alma. Ela se instala como nova verdade. E aos poucos, essa nova verdade começa a se manifestar nas suas atitudes, nos seus comportamentos e nos seus resultados. Sem esforço, sem luta, apenas pela repetição emocional. Eu costumo dizer que aquilo que você sente com intensidade por mais de 20 segundos, repetidamente, se transforma em padrão. Isso significa que, se você sente medo constantemente, esse medo se torna seu modo padrão de operar. Mas a boa notícia é que o inverso também é verdade. Se você sente gratidão, confiança, amor ou certeza por 20 segundos e repete isso por alguns dias, você começa a criar um novo padrão interno. E esse padrão muda tudo. Ele muda a forma como você reage ao trânsito, à conta bancária, às pessoas, aos desafios. Você começa a perceber que não é o mundo que está mudando, é você. E por isso, o mundo responde de forma diferente. Você começa a ver oportunidades onde antes só havia obstáculos. Começa a atrair conexões mais alinhadas. Começa a perceber que as sincronicidades se tornam mais frequentes. Não é mágica, é ciência. É alinhamento vibracional. É o resultado de uma mente que escolheu se sintonizar com um novo campo. E tudo isso começa com o ato simples de escutar, de parar por alguns minutos e se permitir receber, de deixar que uma nova frequência entre. E não importa o que tenha acontecido com você até aqui, não importa quantas vezes tentou e falhou, o que importa é que agora você está aqui, ouvindo essa mensagem, disposto a tentar de novo, mas dessa vez de um jeito diferente, um jeito leve, consciente, verdadeiro, porque você não precisa mudar o mundo inteiro hoje, só precisa mudar seu estado interno por alguns instantes. E repetir. Repetir até que a nova vibração se torne familiar. Repetir até que a nova verdade se torne natural. Repetir até que você se olhe no espelho e veja, com clareza, a versão mais elevada de si mesmo. Ela já está aí, sempre esteve. Basta que você continue ouvindo com o coração aberto e sentindo com a alma desperta. Existe uma sabedoria silenciosa no ato de simplesmente ouvir. Não ouvir por curiosidade, nem por distração, mas ouvir com presença, como quem está diante de algo sagrado. E quando você escuta algo transformador com essa qualidade de presença, mesmo que por 20 segundos, o impacto pode durar uma vida inteira. Eu lembro de uma paciente que me procurou dizendo que nada mais fazia sentido. Ela estava exausta, desanimada, completamente sem direção. Tentava controlar tudo, planejava cada detalhe, mas nada fluía. Então eu pedi a ela algo simples. Por hoje, não tente entender. Não, tente resolver. Apenas ouça. Dei a ela uma gravação com uma sequência de afirmações guiadas. Era curta, menos de 2 minutos. Ela escutou, e logo no primeiro dia, me disse: "Parece que algo acalmou aqui dentro." Não era mágica. Era sua mente saindo do estado beta de sobrevivência e entrando em ondas mais lentas, receptivas. E quanto mais ela escutava, mais sua energia mudava. Em 2 semanas, a postura dela era outra. O olhar era diferente. Ela tinha reencontrado algo que nem sabia que havia perdido. A conexão com o agora. E tudo começou com um simples momento de escuta verdadeira. Muitas vezes nos perguntamos por que é tão difícil mudar. E a resposta está na forma como nos programamos ao longo da vida. Crescemos ouvindo frases de limitação. Você não pode. Isso é difícil. Não é para você. E essas frases, repetidas por anos, se tornam comandos, se tornam verdades internas. Por isso, a única maneira de mudar a programação é introduzir novas frases com nova energia, repetidas com consciência e emoção.
Quando você escuta, eu sou capaz, minha realidade muda agora. Eu me abro para o novo. E sente isso como verdade. Seu cérebro grava. E grava rápido. Em segundos. O segredo está na repetição e no estado emocional. Quando essas duas coisas se alinham, o subconsciente absorve o novo padrão. E esse novo padrão começa a guiar sua vida. Você se torna mais intuitivo, mais calmo, mais claro. Porque não está mais operando com base no medo, mas com base na criação. E esse é o verdadeiro despertar. Perceber que você pode escolher o que escuta, o que repete e, principalmente, o que sente. Então, eu te convido agora a fazer uma escolha simples. Continue escutando. Continue se entregando. Porque a cada palavra que entra, uma parte sua se expande. A cada segundo de presença você planta um novo futuro. Não há pressa, não há exigência. Apenas a beleza de estar aqui, agora, acessando um estado de consciência que sempre esteve disponível, mas que só pode ser ativado quando você para, respira e permite que a mudança comece. E ela já começou. Você já se deu conta de como seu corpo responde àquilo que você acredita? Eu não estou falando de pensamentos superficiais, mas de crenças profundas. O corpo não mente. Ele sente o que sua mente acredita como verdade. E quando você muda o que acredita, mesmo que, por alguns instantes, o corpo reage, ele relaxa, ele desperta, ele vibra diferente. É por isso que, quando você escuta palavras de poder, de cura, de elevação, mesmo que por 20 segundos, seu corpo já começa a registrar essa nova realidade. O coração muda o ritmo. O campo eletromagnético ao seu redor se expande. A química cerebral começa a se reorganizar. Não é teoria. É fisiologia. É energia em movimento. Eu já vi isso acontecer milhares de vezes. Pessoas que viveram anos presas em dores emocionais, traumas, medos, e que, ao escutarem frases específicas, em estados de consciência elevados, começaram a se curar. Não porque as palavras em si sejam mágicas, mas porque elas ativam uma nova frequência. Uma frequência que sempre esteve dentro de nós, mas adormecida. E esse é o meu trabalho. Ajudar você a despertar o que já está aí. A lembrança do seu poder, da sua capacidade de mudar, de criar, de transformar sua história a partir de agora. Quando você escolhe o escutar com o coração, você está dando permissão para que sua mente se reorganize. E ela se reorganiza muito mais rápido do que você imagina. Às vezes, a mudança que você buscava há anos está a um passo de você. Ela não exige esforço forçado. Ela exige rendição. Exige presença. Exige intenção. E talvez você esteja escutando isso agora pensando: mas será que realmente é possível mudar minha vida assim? E eu te respondo com toda clareza: sim, é possível. Mas você precisa decidir que vai romper com os velhos ciclos, que vai parar de alimentar pensamentos que te aprisionam, que vai usar a sua energia para criar, e não mais para sobreviver. Porque toda vez que você repete uma frase de empoderamento, com emoção, seu cérebro entende que essa é a nova direção. E ele começa a alinhar suas escolhas, seus sentimentos, suas atitudes a essa nova identidade. Aos poucos, você começa a agir diferente, a pensar diferente, a sentir diferente. E sem perceber, você já não é mais aquela versão antiga de si mesmo. Você renasceu, sem precisar fugir, sem precisar quebrar tudo, apenas ouvindo e se entregando ao novo. E se você chegou até aqui comigo, é porque sua alma pediu por essa transformação. O simples fato de você ter dado atenção a essa mensagem já é um sinal de que está pronto. Pronto para abandonar o controle. Pronto para soltar o passado. Pronto para permitir que uma nova realidade se apresente. E ela vai. Porque você está se tornando o tipo de pessoa que manifesta, que lidera sua própria mente, que escolhe o que sentir. E esse é o maior presente que você pode se dar.
libertar-se do antigo e criar espaço para o extraordinário. Então continue. Sua mente está mudando, seu corpo está respondendo e sua nova vida já está se aproximando. Existe um momento em que a mente se cala e a alma fala. Esse momento não tem hora marcada. Ele acontece quando você permite, quando você escuta sem pressa, quando você abandona a necessidade de entender tudo e simplesmente sente. É nesse ponto que a transformação começa a florescer. E talvez, nesse exato instante, você esteja entrando nesse espaço. Você não precisa forçar nada, não precisa provar nada. Apenas permita-se estar aqui. Porque enquanto você ouve, algo está acontecendo dentro de você. A cada palavra, a cada silêncio entre as palavras, seu subconsciente está absorvendo uma nova forma de ver, de sentir, de existir. E isso é poderoso. Porque quando sua mente começa a aceitar uma nova possibilidade, ela passa a trabalhar a seu favor, e não mais contra você. Você começa a sentir que tem escolhas, que tem controle sobre seus estados internos, que pode decidir, a qualquer momento, qual pensamento vai alimentar, qual emoção vai expandir, qual energia vai sustentar. Essa consciência muda tudo. Porque você deixa de ser vítima do que sente e passa a ser criador do que vive. Essa é a virada. Entender que você não precisa esperar o externo mudar para começar a se sentir diferente. O sentimento vem primeiro. A vibração vem antes da manifestação. E você tem acesso a isso agora. Aqui mesmo. Enquanto ouve essa mensagem. É por isso que 20 segundos conscientes são tão poderosos. Porque eles quebram o fluxo habitual da mente condicionada. Eles criam uma pausa. E nessa pausa, uma nova informação entra. Uma nova emoção se instala. Um novo ciclo começa. E é nesse novo ciclo que tudo ganha cor diferente. As mesmas situações já não te afetam da mesma forma. Os mesmos problemas já não te paralisam. Você sente que tem um espaço interno mais amplo, mais leve, mais silencioso. E nesse espaço surge a clareza, surge a intuição, surge a certeza de que tudo está mudando. Não porque o mundo lá fora está diferente, mas porque você está vibrando de outra forma. E a realidade sempre responde à sua vibração. Por isso, confie. Confie mesmo que não entenda tudo agora. Confie mesmo que ainda existam dúvidas, porque a mudança verdadeira não precisa de compreensão imediata. Ela precisa de constância, de repetição, de entrega. E você já está fazendo isso. Você já está nesse caminho. E quanto mais você escuta, quanto mais você se abre, mais rápido sua mente se alinha com a versão mais elevada de si mesmo. Aquela que sente com profundidade, que escolhe com consciência, que cria com amor. Essa versão não é um ideal distante. Ela já está viva dentro de você. Está despertando, está te guiando. E tudo começou com 20 segundos de atenção. À medida que você continua ouvindo essa mensagem, seu campo energético continua se ajustando. Talvez você não esteja percebendo conscientemente, mas algo já está diferente aí dentro. Sabe por quê? Porque quando você escuta uma ideia nova repetidamente, você não apenas entende essa ideia, você começa a se tornar essa ideia. E esse é o segredo por trás de toda reprogramação mental profunda. A repetição com sentimento. Não basta repetir frases como um robô. Não adianta decorar afirmações se você não sente o que diz. Mas quando você escuta com o corpo inteiro, com o coração envolvido, com a alma presente, você ativa o código. Você envia sinais ao seu cérebro dizendo: é isso que eu quero viver agora. E o cérebro responde. Ele começa a desligar os velhos circuitos que te prendiam a histórias passadas. Começa a construir novos caminhos de percepção, novas memórias emocionais, novos padrões de pensamento. E o mais incrível, ele faz isso com velocidade.
porque ele entende que aquilo que você repete com emoção é o que você quer manter. É por isso que 20 segundos podem ser suficientes para virar uma chave. Não importa há quanto tempo você sente que está preso em uma situação. Não importa quantas vezes você tentou mudar e não conseguiu. O tempo não é um inimigo. O tempo é moldável. O que realmente determina o ritmo da sua mudança é a intensidade com que você se entrega ao agora. E esse agora está disponível para você neste exato momento. Você está aqui, presente, escutando, sentindo, e sem perceber, você já está criando um novo futuro. Um futuro onde sua mente não te sabota, ela te apoia. Um futuro onde suas emoções não te paralisam, elas te fortalecem. Um futuro onde você acorda com propósito, com energia, com clareza. Tudo isso pode parecer distante agora, mas começa com um pequeno passo. Ouvir. Só ouvir. Ouvir com a intenção de transformar. Ouvir sabendo que cada segundo de atenção é uma semente plantada. E eu te garanto, nenhuma semente plantada com fé se perde. Pode demorar alguns dias para brotar. Pode precisar de mais luz, mais água, mais tempo. Mas ela floresce, ela cresce. E quando você menos espera, a mudança que parecia impossível se torna seu novo normal. E você olha para trás e mal consegue reconhecer quem era antes. Não porque você se forçou a mudar, mas porque você se lembrou de quem sempre foi. Alguém capaz, alguém digno, alguém que merece viver com leveza, com liberdade, com plenitude. E se você está sentindo tudo isso agora, saiba, sua mente já começou a mudar. E o resto virá como consequência natural dessa nova frequência que você escolheu cultivar. Talvez você ainda duvide que algo tão simples como ouvir por 20 segundos possa provocar uma transformação tão profunda. E tudo bem. Essa dúvida é parte do processo. Afinal, fomos treinados a acreditar que mudança exige esforço, dor, sacrifício. Fomos programados a pensar que só merecemos o novo quando pagamos um preço alto pelo antigo. Mas essa é uma das maiores mentiras que nos contaram. A verdade é que a mudança mais poderosa vem quando você solta. Quando você para de lutar com a mente e começa a se alinhar com o coração. Quando você abandona o controle e permite que a sabedoria interior guie o caminho. E isso não exige anos. Não exige diplomas. Não exige que você entenda tudo. Só exige que você esteja aqui, agora, escutando com presença. Porque quando você escuta com verdade, o que entra em você não é só som. É energia. É vibração. É uma nova assinatura emocional sendo gravada no seu campo. E essa nova assinatura começa a emitir sinais para a realidade ao seu redor. Começa a atrair situações que correspondem ao que você está sentindo. É por isso que tanta coisa muda quando você muda dentro. Eu já testemunhei isso milhares de vezes. Pessoas que estavam no fundo do poço emocional, cercadas por dores, dívidas, traumas, e que encontraram alívio, clareza e até milagres apenas mudando o que escutavam todos os dias. Elas decidiram parar de alimentar o medo e começaram a alimentar a fé. Pararam de repetir a dúvida e começaram a repetir o merecimento. Pararam de absorver o ruído externo e começaram a mergulhar na frequência da criação. E essa decisão simples, de o que escutar e como escutar, criou uma nova realidade. E você pode fazer o mesmo. Agora, não amanhã, não quando tudo melhorar, mas agora, nesse exato momento. O universo não responde ao tempo, ele responde à frequência. E a sua frequência está mudando enquanto você escuta. Porque sua mente está se abrindo. Está deixando cair camadas antigas. Está aceitando possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. E isso já é tudo o que você precisa. O resto acontece como consequência dessa nova semente que está germinando dentro de você. Então, continue. Mesmo que algo em você ainda resista.
Mesmo que a velha voz do passado tente dizer que isso é besteira, porque você já não é mais aquela mesma pessoa de quando esse vídeo começou. Algo mudou. Sua respiração está diferente, sua energia está mais leve, sua mente está mais aberta. E tudo isso aconteceu porque você escolheu parar, escutar e permitir. Esse é o segredo, e você acabou de ativá-lo. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, é porque sua alma já sabia. Ela só precisava ser lembrada. Lembre-se, cada vez que você escuta com intenção, você planta algo novo. E se você continuar nutrindo isso com presença, repetição e fé, a transformação não será apenas possível, ela será inevitável. Você não precisa fazer tudo de uma vez, só precisa continuar. Um passo por vez, uma escuta por dia, uma escolha de consciência a cada manhã. E é assim que uma nova vida começa. Em silêncio, por dentro e, de repente, tudo ao redor responde. Se isso fez sentido para você, deixa aqui nos comentários uma frase de poder que represente o que você sentiu agora. Algo que você quer afirmar para sua nova realidade. Se inscreva no canal, ative o sininho e curta esse vídeo. Isso ajuda a mensagem a alcançar mais pessoas que, como você, estão prontas para despertar. Gratidão por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo.